Dificuldade, né? Diferente. Boa tarde, meus irmãos. Boa Boa tarde, tarde. mães. Nós estamos aqui na Sociedade de Estudos Espíritas Francisco de Assis, hoje, dia 26 de junho de 2025. Nesse horário, né, nós estudamos essa obra, Diversidade dos Carismas, Teoria e Prática da Mediunidade do Emílio de Miranda. Estou dando uma olhadinha aqui, porque eu estava fazendo um trabalho e eu quero lembrar a todos que amanhã, 4 horas da tarde, começam os estudos da obra Dos Bastidores da Obsessão de Manuel Filomeno de Miranda. Hoje eu estava sentada preparando a aula, nossa senhora, tem muita coisa para a gente estudar, tem muito assunto interessante, né? Muito Uhum. interessante mesmo. Realmente, se a gente for mergulhar, a gente vai. É esse aqui, Rose? É dos bastidores da obsessão. É, então é ele. Eu fiquei com medo de É dos, comprar do outro. sexta-feira é dos bastidores da obsessão e segunda-feira, dia 30 vai começar também o da Ivone Pereira, o Donos da Obsessão. Então, são É, esses, né? eu tenho, mas só vou, ó, depois da cirurgia. Esse aqui, né? Esse aí, qual é o título desse? É, Dramas da Obsessão. É segunda-feira. Segunda-feira. É, É o dia que eu tô. Quer dizer, segunda, de é repente eu posso fazer. Porque eu sexta, vou. É sexta, é dos dia 11, é terça-feira. Então, a gente tem dois livros começando, né? O de sexta, dos bastidores da obsessão, e o de Dramas. Pereira, Donos da Obsessão. Então, são duas obras maravilhosas que a gente vai começar a estudar. Mas, nesse momento, né, o nosso estudo é a diversidade dos carismas. Então, nós estamos no capítulo Semiologia da Comunicação Mediúnica, um capítulo grande, né? E hoje nós estamos dando continuidade ao estudo do item 11, condição pessoal do médium. Deixa eu colocar aqui os parágrafos. 2, 3, 4, 5, é o sexto parágrafo. Então, o capítulo é Semiologia da Comunicação Mediúnica, item 11, condição pessoal do médium, sexto parágrafo, né? Só antes da gente começar, vamos levar o nosso pensamento ao nosso Pai Criador, a Jesus, o médico das almas, agradecendo todas as bênçãos que nós temos recebido e pedindo ao Pai que nos fortaleça, que nos ampare, para que a gente possa continuar a nossa caminhada. E rogando sempre para aqueles nossos irmãos mais sofridos, aqueles nossos irmãos que têm encontrado muita dificuldade no planeta devido a todo um processo de violência, né? De desequilíbrio. Então, que o Senhor abençoe e proteja todos os nossos irmãos e nos dê a permissão para iniciar o nosso estudo da tarde de hoje. Graças a Deus. Então, vamos lá, vamos começar aqui no capítulo Semiologia da Comunicação Mediúnica, item 11, sexto parágrafo. Diz assim Hermínio de Miranda. Por exemplo, desculpe, não. Conheço um exemplo eloquente de tal situação. Todos sabem que Maurice Barbanel, competente jornalista inglês e diretor da revista Dois Mundos, está em inglês, né? Two World, era o médium de Silver Park. Então, Silver Park, espírito. E Maurice Barbanel, o médium. Silver era um índio americano, era o espírito de um índio americano. Tá? Então, Silverback era o espírito de um índio, que se comunicava através do médium Maurice Barbanel, que era um jornalista inglês. Agora, imagine um jornalista inglês dando comunicação de um espírito de um indígena americano. Devia ser bastante interessante, né? E ele diz aqui:
Pois bem, o sábio e tranquilo índio-americano, que era o espírito de Silverback, conseguia vencer as resistências de Maurice Barbanel e falar sobre a reencarnação. Porque o jornalista Maurice, ele não aceitava a reencarnação, mas o espírito do índio americano falava com ele, o médium, sobre reencarnação. Pessoalmente, contudo, o jornalista e médium não aceitava o conceito das vidas sucessivas. Inclusive, eu já falei com vocês aqui, né, tem aquele livro, deixa eu ver se eu acho aqui, do Arthur Conan Doyle. Arthur Conan Doyle, deixa eu ver se eu acho aqui. Se tá aqui, eu não sei se está aqui, ou se tá... O Arthur Conan Doyle, ele tem um livro sobre estudo do espiritismo. Me veio a lembrança agora esse livro. Deixa eu ver se eu acho aqui. Arthur Conan Doyle. Ah, está aqui. Está aqui. De cima é minha prateleira de clássicos. O livro é esse aqui. Inclusive, o título do livro foi modificado. Ele foi publicado há muitos anos como História do Espiritismo. Depois eles mudaram o título para História do Espiritualismo. Arthur Conan Doyle, autor do personagem Sherlock Holmes, né? Famosíssimo. É a História do Espiritualismo, que é o nome atual do livro. História do Espiritismo é o nome antigo, mas esse é o correto. História do Espiritualismo, da editora Pensamento. E nesse livro aqui, deixa eu ver aqui, quando ele fala, é explicado o seguinte, eu não sei se eu vou achar, mas é só para comentar, que o movimento espiritualista inglês ele não aceitava a reencarnação. Ah, achei, achei. Olha só. Quando a gente quer, como diz o outro, né? A equipe espiritual ajuda a gente, o livro é coração. Consegui abrir. Ele diz aqui, eu fiz o estudo desse texto em 2022. O capítulo, quem quiser, anota aí, capítulo 21, Espiritismo francês, alemão e italiano. E ele diz assim, os espíritos encarnados habitam os vários globos do universo. Tá? Isso está lá no Livro dos Espíritos. Kardec conduziu as suas investigações comunicando-se com inteligências por meio de perguntas e respostas, assim obtendo material para os seus livros. Muitas informações foram fornecidas a respeito da reencarnação. A pergunta, para que fim reencarnam os espíritos? Que é a questão 132 do Livro dos Médiuns. Dava a seguinte resposta: é uma necessidade, Kardec respondendo a questão 132 de O Livro dos Espíritos. É uma necessidade que lhes é imposta por Deus, como meio de atingir a perfeição. Para alguns é uma expiação, para outros uma missão, a fim de atingir a perfeição. É-lhes necessário suportar todas as vicissitudes da vida corpórea. É a experiência adquirida pela expiação que constitui a sua utilidade. A encarnação tem ainda outra finalidade, com a de preparar o espírito para desempenhar sua tarefa na obra da criação. Para tanto, deve ele tomar um corpo físico, em harmonia com o estado do mundo físico para onde é enviado. Então, quando a gente reencarna, a gente tem que ganhar um corpo físico, como nós, um corpo físico, né? De acordo com o mundo aonde você vai viver, né? E por meio do qual é capaz de realizar um trabalho especial em conexão com aquele mundo que lhe foi designado pela sabedoria divina. Então, se alguém vai reencarnar, por exemplo, em Júpiter, tem que ter um corpo adequado a Júpiter. Não adianta ir com esse corpinho. Assim é ele levado a dar a sua contribuição, o espírito que ali reencarna, para o progresso geral, ao mesmo tempo que trabalha pelo seu adiantamento. Isso é a palavra de Kardec. Na questão
132 do Livro dos Espíritos, fala sobre reencarnação. Agora, olha o que o Arthur Conan Doyle diz aqui. Os espíritas ingleses não chegaram a uma conclusão no que se refere à reencarnação. É que coisa. Alguns aceitam, outros não. Isso, gente, isso aqui, na época que este livro foi publicado, tá? Na época que esse livro foi publicado. Então, não estou dizendo hoje, porque hoje eu não sei, mas na época que esse livro foi publicado. Inclusive, a introdução desse livro aqui, do Arthur Conan Doyle, é do Herculano Pires, a tradução é do Julinho, Júlio Abreu Filho, e o prefácio de Herculano Pires. Deixa eu ver aqui, 1900. Eu acho que ele foi, não tenho certeza da época que ele foi publicado, mas não importa. Então, ele vai dizer aqui, ele diz, alguns a aceitam, outros não. A atitude geral é que, como a doutrina, olha só o que ele está dizendo, como a doutrina não pode ser provada, ele diz a doutrina do Espírito não pode ser provada, o melhor seria excluí-la da política ativa do Espiritismo. Então, a atitude geral, a maioria dos ingleses espíritas pensa assim, como não se pode provar verdadeiramente a existência dos espíritos, que ninguém vê espírito materializado, são os videntes, o melhor é a gente não falar sobre isso. Aí diz aqui, explorando essa atitude, Miss Anna Blackwell sugere que, sendo a mente continental francesa, né, receptiva de teorias, aceitou Allan Kardec, enquanto a mente inglesa geralmente declina de considerar qualquer teoria enquanto não se estiver certificado dos fatos admitidos por tal teoria. Esse livro é mais ou menos de 1876, por aí. Mr. Thomas Breviot, um dos redatores do jornal Magazine Espiritual, resume o ponto de vista prevalecente dos espíritos ingleses de hoje. Ele diz assim, lá em 1876, quando a reencarnação assumiu um aspecto mais científico, quando puder oferecer um demonstrável conjunto de fatos que admitam verificação, como os do moderno espiritismo, merecerá ampla e cuidadosa discussão. Por enquanto, que os arquitetos da especulação se divirtam, como quiserem, construindo castelos do ar. A vida é muito curta e há muito o que fazer neste mundo atarefado, para que deixemos os vagares e as inclinações a fim de nos ocuparmos em demolir essas estruturas aéreas ou apontar os frágeis alicerces que se assentam. É muito melhor trabalhar naqueles pontos em que concordamos do que nos engalfinharmos sobre aqueles em que parece que divergimos tão desesperadamente. Aí ele vai dizer aqui, um outro autor, William Holt, um dos pioneiros do espiritismo na Inglaterra, é ainda mais enfático em sua condenação à reencarnação. Depois de citar Emma Harding Britten, na sua observação de que milhares do outro mundo desencarnados protestam através de distintos médios que não têm conhecimento nem provas da reencarnação. Então, né, esses espíritas, os espiritualistas ingleses, não, um grupo deles, não todos, mas uma grande maioria, não aceitavam a reencarnação. Entendeu? Então, eles tratavam do espiritismo, mas sem aceitar a reencarnação. É bem complicada, né? É bem complicada. E por isso que esse índio Silverback, que é médio, que é o espírito que o médio Maurício Barnabé, o jornalista, recebe, ele tenta explicar
o jornalista sobre a reencarnação. Então, eles acreditavam assim. A ideia é a seguinte: você morre, você vai para o plano espiritual, você pode se comunicar, mas não reencarnar. Entendeu? Essa é a ideia. Tanto que tinham médios. Tinham médios. Então, você morre, você pode realizar o intercâmbio espiritual, dar comunicação, contar suas histórias, mas você não reencarna. Por isso que esse jornalista, que é médium, ele tem esse espírito que é amigo dele, que dá as comunicações, mas ele não admite a reencarnação. É aquele tal, morreu, não volta mais. Né? Morreu, não volta mais. Inclusive, no livro História de Espiritualidade do autor Conan Doyle, eles falam sobre isso. Inclusive, diz aqui, ó, se a reencarnação for uma verdade lamentável e repelente, olha só, se a reencarnação for uma verdade lamentável e repelente, como é, deve ter havido muitos espíritos que, ao entrarem no outro mundo, e vão ter procurado os seus parentes, os filhos e seus amigos. Entendeu? E tem que dizer assim, poxa, se a reencarnação que nós consideramos uma coisa lamentável e repelente, muitos espíritos foram enganados. Por quê? Porque foi dito a esses espíritos que, quando eles morrerem, eles poderão encontrar a família, o pai, a mãe, o irmão, que já desencarnaram. Ora, se existe reencarnação, chegar na parte espiritual, cadê a família dele? Reencarnou todo, ele vai ficar sozinho. Entendeu? Então, eles acham isso, que eles iam ficar solitários. Foram enganados, voltar lá e encontrar minha mulher. Cadê minha mulher? Não está mais aqui, reencarnou? Não se a reencarnação fosse automático, se fosse uma coisa, morreu desencarnada, morreu reencarnada. Aí ele diz aqui, já teria chegado, aí ele ainda diz assim, ó, já teria chegado a nós esse sussurro de milhares de dezenas de milhares de espíritos comunicantes. Quer dizer, nós, ingleses, nenhum espírito vem falar de reencarnação. Nunca. Portanto, só nesse campo, considerar falso o dogma da reencarnação como inferno do qual ele brotou. Então, diz que reencarnação é a teoria que veio do inferno. E aí, é, eles falam que Kardec ele tinha uma mente mais receptiva para essas teorias, né? A mente continental, a mente francesa, era mais receptiva para essas teorias, enquanto a mente inglesa declina de considerar qualquer teoria, enquanto não se tiver certificado dos fatos admitidos por tal teoria. Então, eles dizem, os ingleses, é o seguinte: enquanto os espíritos não falarem para a gente abertamente sobre a reencarnação, a gente não aceita a reencarnação. E eles dizem que tem um espírito que veio através deles, falou de reencarnação. E que Kardec tinha uma mente muito aberta para essa teoria. Então, eles não acreditam porque dizem que ninguém falou. É lamentável, até porque eles dizem, né, que é uma atitude, eles usam esse termo aqui, né, um termo até forte, né, é lamentável e repelente, a ideia da reencarnação. Porque os espíritos chegam do plano espiritual, não encontram a família e se sentem enganados. Então, isso é repelente, essa teoria. Assusta as pessoas, né? E vai de contra o que se fala, que quando morrer você vai encontrar os familiares. Por isso que o jornalista aqui, que é inglês, ele não aceita a teoria da reencarnação. Isso lá, né, acontecia no século XIX. Não sei como é o movimento inglês hoje, acredito que mudou. Mas no século XIX, o movimento inglês, espírita inglês, não aceitava. Por isso que ele diz aqui, ó, o jornalista é médium,
Voltei à diversidade dos carismas. Estou no meio do sexto parágrafo. Pessoalmente, contudo, o jornalista é médium inglês, não aceitava o conceito das vidas sucessivas. Eu vou até colocar aqui, só rapidinho, tá, gente? Eu vou fazer essa nota aqui, que eu me lembrei agora. História do espiritualismo, capítulo. Porque muita gente pode dizer, ué, como é que pode o indivíduo ser médium e não aceitar essa teoria? Como é que pode isso? É que os médiuns não acreditavam que você pudesse reencarnar. A ideia era você, capítulo 21, a ideia era você morrer do ponto espiritual. Você podia até se comunicar, mas não podia reencarnar, né? Não podia reencarnar. Então, né? Ingleses. Um momentinho. Eu tenho que anotar tudo para poder. Pode falar o título do capítulo? É Espiritismo francês, alemão e italiano, é isso? Não, título do capítulo é Espiritismo francês, Hum, alemão e italiano. Espiritismo francês, alemão e italiano. Capítulo 21. História do ok. espiritualismo, Arthur Conan Doyle, né? Tá. Então, por isso é que a gente vai entender agora o que que esse jornalista médium não aceita a reencarnação. Que quem lê assim vai dizer, mas que coisa esquisita. Como é que ele tem um espírito que se comunica através dele e ele não aceita a reencarnação? Porque ele era inglês e o movimento espírita inglês do século XIX, final do século XIX, não aceitava, não eram todos, mas uma grande parte, a ideia da reencarnação. Aceitavam que os espíritos existem, acreditavam no intercâmbio espiritual, os médios se comunicavam com os espíritos, mas achavam que o espírito, quando você morreu, você não volta mais. Você fica no plano espiritual. Porque aceitar a reencarnação era enganar, ter enganado as pessoas. Que as pessoas acreditavam que ao morrer iriam chegar ao plano espiritual, encontrar a família. E se tem reencarnação, todo mundo reencarnado. Cadê a família? Olha que coisa estreita, né? Ninguém reencarna. A maioria dos nossos familiares e amigos que desencarnarem nesse período que nós estamos encarnados, não irão voltar enquanto a gente estiver encarnado, a não ser numa super exceção. Se eu viver 90 anos, quem estiver comigo aqui desencarnar, porque eu estiver aqui, claro, só uma coisa extraordinária. A gente vai se encontrar com essa turma toda, a não ser uma. Essa teoria não existe, né? E tem outra coisa, nós não temos só esses parentes dessa encarnação, né? E os outros, das outras encarnações? Então, eles fizeram uma avaliação muito estreita, né? Então, vamos voltar aqui. Então, eles aceitavam o conceito das vidas sucessivas. Já nos últimos, aí, olha só, já nos últimos anos de sua longa existência, o jornalista, o médio jornalista, já nos últimos anos de sua longa existência, ele deve ter morrido bem idoso, começou a admitir. Então, só quando ele estava bem velhinho, esse médium começa a admitir a ideia da reencarnação. Não, porém, olha só, para ele ainda tem condições. Não, porém, como condição de rotina, mas sim como pitativa
ocasional. Então, sim, ele passou a admitir a reencarnação, mas em condições optativas. Eu escolho se quero reencarnar. E ocasional, vez ou outra. Então, não é Deus que decide se eu vou reencarnar. Sou eu. Sou eu. Eu que faço a escolha. Entendeu? Uma coisa totalmente equivocada, né? Imagina a surpresa quando chegar no plano espiritual e alguém disser assim para ele: Olha, meu amigo, em tal época você vai reencarnar. Ele: Não, eu não quero. Aí o espírito vai dizer assim: E quem falou você? Você tem o livre-arbítrio nessas condições. Não, não tem. Vai reencarnar. Assim, que decepção. Então ele acha, ele começou a admitir a reencarnação só como uma questão ativa, quer dizer, escolha dele, ocasional, vez ou outra, dado que no entendimento dele, do jornalista, a seu ver, o espírito também evoluindo todo espiritual. E não precisa de reencarnar, o que é falso. Então, ele acha que se ele evolui no plano espiritual, tem necessidade de reencarnar. A primeira ideia dele é verdadeira. Nós evoluímos no plano espiritual. Tá? Agora, precisamos reencarnar. Mas já foi um avanço, né? Pelo menos ele aceita, já aceita a ideia. Continuando aqui. A despeito dessa divergência doutrinária entre o espírito e o seu médium, resultou da associação de ambos uma vasta, rica e valiosa literatura recolhida nas sessões semanais de psicofonia. Ele era médium psicofônico. Isto porque o médium Barnabel, né, Maurice Barnabel, a despeito das habituais imperfeições humanas, era de comportamento exemplar, de uma integridade ética muito sólida e de um coração compassivo. Foi vegetariano por princípio e pregou durante toda a sua vida o respeito aos animais. Então, percebe que o espírito pode ter como médium alguém que diverge dele em pontos cruciais. Reparou? Esse espírito tinha como médium um homem que divergia dele em um ponto capital da doutrina, que é a reencarnação. Mas como ele era um homem íntegro, moralizado, o espírito não tinha problema em mandar a comunicação através dele. Olha como a questão moral pesa. Percebeu? Como ela pesa. Mesmo eles tendo divergências em questões, uma questão crucial da doutrina, que é a reencarnação, ele continuava junto com ele. Aí diz aqui, a não ser, portanto, da sua resistência do médium, filosófica ao conceito da reencarnação, Silverberg, que era o índio americano, o espírito do índio americano, encontrava no seu psiquismo, do psiquismo do médium, livre trânsito para as ideias humanitárias e evangélicas que desejava transmitir. Então, apesar deles divergirem, o médium, como era um homem moralizado, evangelizado, dava livre trânsito às ideias evangélicas e humanitárias do espírito. Então, não opunha obstáculos, né? Não colocava obstáculos na comunicação. O que nós estudamos anteriormente, que às vezes o médium coloca obstáculos por causa das suas ideias preconcebidas, né? E aí a mensagem não flui legal. Aqui não acontecia isso. Aí ele diz aqui, eu fazia num belíssimo e singelo inglês, tocado de poesia
e amor fraterno. Deus era, para o índio, né, o grande espírito branco. Olha aí. Ele botou em inglês e depois botou entre parênteses em português. A Jesus, o índio, a Jesus ele chamava carinhosamente de o príncipe da paz, ou simplesmente o Nazareno. Então o índio americano chamava Deus de um grande espírito branco. E a Jesus de o príncipe da paz, ou simplesmente o Nazareno. Por outro lado, o espírito, dada a violência e a agressividade, dificilmente conseguirá seu intento. Está falando agora de um espírito que venha da comunicação que seja violento. Dar um murro na mesa, gritar um palavrão, exasperar-se além da medida, ao manifestar-se através de um médio pacificado, controlado, tranquilo. Então, um espírito violento jamais vai conseguir se manifestar de forma violenta através de um médium pacificado, controlado, evangelizado, tranquilo. Porque esse médium educado, equilibrado, ele não vai permitir a comunicação. Ele não vai permitir a comunicação. Entendeu? Porque ele tem o controle da comunicação. Por isso que ele diz aqui, um espírito dado à violência e agressividade dificilmente conseguirá seu intento. Ele não quer dizer que ele não possa se comunicar. Ele pode se comunicar através de um médium tranquilo e equilibrado. Ele pode, mas ele não vai conseguir expressar a sua violência através desse médium. Porque o médium vai o quê? Colocar ele no lugar dele. Aqui não, aqui você não vai agir assim. Então, se ele quer dar um soco na mesa, ele não vai dar. Se ele quiser chutar o tabuleiro, ele não vai chutar o tabuleiro. Se ele quiser dizer o palavrão, ele não vai dizer o palavrão. E ele vai reclamar disso, ele vai dizer, eu quero falar, ele não deixa. Entendeu? Não é que ele não vai conseguir se comunicar. Ele vai se comunicar sim, mas dentro de quê? De um comportamento que o médium vai impor a ele. É isso que o Herculano está dizendo isso. Porque a pessoa pode entender que o médium violento não consegue se manifestar. Se não, coitado deles, né? Ele vai poder se comunicar sim, mas seguindo a disciplina que o médium vai impor a ele. Porque esse médium é pacificado, controlado, tranquilo, evangelizado. Agora, se o médium não for assim, meu Deus, o circo vai pegar fogo. O circo vai pegar fogo. Então, continua aqui o Hermínio. Nesse sentido, portanto, que o médium pode e deve influir, ou deixar de influir nas comunicações veiculadas por seu intermédio. Ou seja, educando-se, aprendendo a controlar seus impulsos negativos, pacificando-se intimamente, para que se faça respeitar com naturalidade, praticamente sem esforço, consciente de sua parte. Então, ele diz aqui, tem cuidado para a gente não achar estranho, que ele diz aqui, é nesse sentido, portanto, que o médium pode e deve influir ou deixar de influir nas comunicações. Pode e deve influir para não permitir que haja bagunça. Se o espírito é violento, é ineducado, é agressivo. E não deve influir, atrapalhando a comunicação. Entendeu? O não deve influir, porque nós já fizemos um estudo aqui anteriormente, que ele fala sobre isso, que o médium tem que ter consciente que ele é um intermediário, um canal, um veículo, através do qual flui a mensagem. Mas o Hermínio aqui, no item 10, lá no
No final do primeiro parágrafo do item 10, ele diz assim: não estou esquecido de que é preciso, ao mesmo tempo, exercer certa vigilância sobre o que se passa durante a manifestação, para que o espírito, por sua vez, não exorbite da utilização dos dispositivos mediúnicos que lhe permitem comunicar, tá? Então, o médium tem que tomar cuidado para não influir na comunicação de modo a prejudicar a comunicação. É prejudicar. Por isso ele diz, é nesse sentido, portanto, que o médium pode e deve influir. Se o espírito é agressivo, ele pode e deve influir, para não deixar que a comunicação vire uma loucura, uma guerra, uma coisa, um espetáculo deprimente. Mas não deve influir a ponto de atrapalhar a comunicação. Então, ele tem que ter cuidado. Ele tem que ser um médium seguro, educado, pacífico, controlado. Aí ele continua aqui. Ou seja, educando-se, aprendendo a controlar seus impulsos negativos, pacificando-se intimamente, para que se faça respeitar com naturalidade, praticamente sem esforço, consciente de sua parte. Então, o médium tem que saber qual é a parte dele. Verificaram como é importante estudar, como o médium deve estudar para saber como ele deve agir, como ele deve saber o momento de influir na comunicação ou não influir, como ele deve agir. E em grande parte dos médiums não tem esse conhecimento. Influi quando não devia, não influi quando devia. Quer dizer, não tem o controle da comunicação. Isso que o Raimundo Miranda está nos chamando a nossa atenção aqui. Aí ele diz aqui, né? Como ficou dito a Lures, quer dizer, em outro momento nesse livro, isso não quer dizer que o médium deve bloquear sumariamente o espírito manifestante. É o que eu li, o que está no item 10, no final do primeiro parágrafo do item 10, que fala de cacos, o item 10, né? Aí ele diz aqui, a ponto de pausterizar sua comunicação, com que estaria roubando toda a autenticidade do pensamento emitido pelo manifestante. Pausterizar é aquele negócio. O espírito está revoltado, cheio de raiva. Eu quero acabar com vocês. Você deve permitir ele dizer assim. Eu quero acabar com vocês. Então, diz assim, eu quero, se vocês me permitirem, acabar com vocês. Isso é pasteurizar. Isso é pasteurizar. Tirar a autenticidade. O espírito pode falar isso de forma dura, sem dar soco na mesa e sem gritar, sem dar soco na cara de ninguém. Mas ele pode dizer, ser firme. Eu quero acabar com vocês. Porque se ele ficar assim, ai, eu quero, sabe? Eu quero acabar com vocês. Pelo amor de Deus, tem gente que fala assim. Nós não falamos assim. Quando a gente tem com raiva, a gente não é dura. Com isso, deixa de palhaçada. Alguém fala assim, mas para com isso, por favor, deixa de palhaçada. A gente não fala assim. Né? Então, ele diz, isso é pasteurizar a comunicação. Né? Então, o médium não tem que fazer isso. Né? Com o que estaria roubando, se ele fizesse isso, a autenticidade do pensamento emitido pelo manifestante. Em outras palavras, se o espírito é calmo e controlado, não é o médium violento que vai torná-lo agitado e agressivo. Tá? Então, se o espírito é calmo e o médium violento, o médium não vai tornar o espírito agressivo. Entendeu? Se o espírito é calmo, imagina um Emmanuel dando comunicação através do espírito de um médium violento.
O Emmanuel vai ser violento? Não, ele é firme, é duro, mas não vai ser violento. Ah, o médium vai tornar o espírito violento. Não vai. Aí depois ele diz aqui, né? Não é o médium violento que vai tornar esse espírito agitado e agressivo. Mas se o espírito violento, o médium equilibrado, permitirá. Olha aí, o médium. É bom a gente sublinhar isso. Se o espírito é violento, o médium equilibrado, pacificado, controlado, tranquilo, permitirá que, dentro de certos limites do bom senso, ele, o espírito, manifeste seu pensamento até com indignação, mas sem exageros. Então, olha só que interessante. Espírito tranquilo, o médium não vai tornar o espírito violento, mas um médium tranquilo, pacificado, controlado, educado, evangelizado, a deixar que o espírito violento se manifeste, seu pensamento, até com indignação, falando até umas palavras ásperas, duras, mas sem abusar. Sem abusar. Sem pasteurizar a comunicação. A nossa língua portuguesa tem inúmeras palavras, né? Que ele pode citar, pode falar seus miseráveis, seus vigaristas, né? Lembra um outro espírito, um livro conversando com da Terezinha Oliveira, conversando com os espíritos da reunião mediúnica, e o espírito lá no final, né? Que é o espírito, eu não me lembro bem da palavra, mas ele deu um passa fora, porque ele estava conversando com o doutrinador e perguntou para o doutrinador o trabalho dele. Ele era obsessor, o espírito diz qual era o trabalho dele. E aí ele ouve tudo e depois ele, quase mais ou menos, diz assim: vocês são um bando de. Deixa eu pegar aqui, que eu achei muito interessante, porque o médium. Deixa eu pegar aqui, Terezinha Oliveira. Ah, tá aqui. E o médium deixou ele, no caso, né, foi a Terezinha Oliveira, deixou o espírito usar esse termo. Deixa eu ver aqui. Ele foi até agressivo, foi deselegante, né? Deixa eu ver aqui, se eu acho. Ele foi até deselegante. Atitude das trevas, acho que é a atitude das trevas. Aqui no final. Ele usa um termo bem pesado, com. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui. Foi na última aula, se eu não me engano. Ele vai falar. Deixa eu ver. Eu não achei. Mas ele usa uma palavra bem grosseira até com a equipe, né? Ele é convidado para. Ele é convidado para fazer o trabalho, para vir fazer o trabalho, né? Mas ele não aceita. Ele não aceita de jeito nenhum. Ah, que pena, eu queria achar a palavra
para a gente entender como é a forma como eles podem usar o termo, né? Um termo forte. Não vou achar, não. Muito difícil. Ele usa um termo bem forte, bem violento, para se referir à equipe que está. Você lembra, não, Denise? Deixa eu ver aqui rapidinho. Ele usa um termo. Que termo. Então, para a gente perceber como eles podem falar, né? Sem, sem usar o palavrão. Não vou achar. Ele usa um termo bem. Ele chama a equipe, ele a equipe de vocês é uma equipe assim. Eu achei muito interessante a forma como ele usou para qualificar a equipe. Difícil. Deixa eu ver se eu acho aqui. Não vou achar, não. É muito que ele usa uma palavra assim que. Deixa pra lá. Não vai sair. É, ele é bem grosseiro. Ele é bem grosseiro com a equipe. Desculpe, achei. Não é no. Não quero aqui um toque. Não é. É no Recordações da Mediunidade. Abri em cima. Obrigado, equipe. Hein? No último capítulo, ele diz assim: olha só. É, ela diz assim: nada comoveu esta entidade infeliz, cujo endurecimento foi penoso e apavorante, para quantos se interessaram por ela. Não obstante, jamais prejudicou-as qualquer um de nós. Depois de comparecer a várias sessões em todos aqueles núcleos de trabalhos espíritas, despediu-se, afirmando que não mais voltaria. Então, disse o seguinte, usando expressões quase totalmente idênticas: vocês são os nécios. Nécios quer dizer estúpidos e eu os desprezo. O Espírito disse isso através da Ivone Pereira. Através, quem tem esse livro igual ao meu, foi na página 202, no primeiro parágrafo da 202. Ele disse: vocês são os nécios. Nécios quer dizer estúpidos. E eu os desprezo. Entendeu? E a médium deixou passar. Ela podia dizer não, né? Porque naquela época as pessoas usavam essas palavras, né? Nécios. Hoje ninguém fala nécio. Então a Ivone deve ter colocado a palavra nécios, mas quer dizer estúpidos. Era uma forma que as pessoas falavam, mais elegante, né? De ofender. Então, vocês são os nécios, vocês são os estúpidos, e eu os desprezo. E o médium aqui não perfumou o negócio. Ele fala pasteurizar e tem gente que fala perfumar, né? Não perfumou. Só a Ivone falou. O Espírito falou, vocês são os estúpidos e eu os desprezo. Ela falou. Mas pode ser até que o Espírito tenha dito outra coisa. Você, entendeu? E ela deu uma melhorada.
tirou o que ele falou, se for o caso de ele ter falado palavrão, e botou: vocês são os estúpidos. Usa a palavra estúpido, miserável, desgraçado, infeliz. São palavras que estão no nosso vocabulário. E o Espírito falou: vocês são os estúpidos e eu os desprezo. E o médium não perfumou. Então, é o que está aqui. Se o espírito é violento, esse espírito é violento. Ele é violento. Acho que ele é daquele que perdeu, né, as mãos, lembra? Teve as mãos decepadas, que estudou com a gente, o livro Recordação da Mediunidade. Se o espírito é violento e o médio equilibrado, Ivone Pereira, né, permitirá que, dentro de certos limites do bom senso, ele manifeste seu pensamento até com indignação, mas sem exageros. Entendeu? Mas sem exageros. Então, você quer agredir, você quer colocar para fora a sua revolta, tudo bem. Eu vou até permitir, mas não abusa, tá? Não abusa. Foi o que a Ivone, eu estou anotando aqui, né? Recordações da Mediunidade, ela foi, permitiu. Permitiu. E ninguém pode dizer que meu Deus, como é que deixou chamar todo mundo de estúpido? Ora, a palavra estúpido está no vocabulário nosso. Então, é o que ele está dizendo aqui. Se o espírito é violento, e esse era violento, né? Esse era violento, o médio equilibrado permitirá que, dentro de certos limites do bom senso, o espírito, manifeste seu pensamento até com indignação, mas sem exageros, sem abusos. Como iríamos, continua aqui o Herculano Pires, como iríamos forçar uma pessoa realmente irritada por um motivo que lhe parece justo, embora raramente o seja, porque normalmente quem está irritado dificilmente está uma razão, né? Como se estivesse recitando uma prece. Quer dizer, como é que você vai conseguir fazer uma pessoa que está altamente irritada falar como se estivesse recitando uma prece? Algum de nós conseguiria? Claro que não, né? Você está irritado, você não vai falar assim: oh, Senhor, por favor, me perdoe. Tu não vai falar. Você vai botar sua exasperação para fora. Então, é o que ele está querendo dizer aqui. Meu livrinho no lugar. Então, é o que ele está dizendo aqui. Se um sujeito está exasperado, deixa ele colocar a exasperação dele para fora. Mas controla isso, para não deixar que o abuso, né, se faça. Aí ele diz aqui: de tudo isso, ressalta uma curiosa conclusão. É através do mecanismo da comunicação mediúnica que a gente percebe que a educação do médium não é propriamente como um médium, mas como um ser humano. Então, o indivíduo tem que ser educado. Não é educado porque ele é médium. Ele tem que ser educado porque todo homem, todo ser humano, precisa ser educado. Então, eu não vou ser educado porque eu sou médium, eu tenho que ser educada. Não. Todo mundo tem que ser educado. Né? Sendo médium ou não. Aí ele diz: quero dizer que, antes de ser um bom médium, desenvolvendo e treinando suas faculdades, o indivíduo tem de procurar ser uma boa pessoa. Pessoas desarmonizadas podem dispor de excelentes faculdades mediúnicas, mas, se não se reeducarem, serão instrumentos de espíritos também desarmonizados, dado que a programação da desarmonia
e os espíritos encontram nela para se manifestar. Então, o espírito que vem se manifestar através da gente, né? Principalmente aquele que não é bem equilibrado, ele vai apostar nessa nossa desarmonia. O que equivale dizer que não é a mediunidade que se desarmoniza ou se desequilibra, mas o médium. História assim, mediunidade desequilibrada. Não tem mediunidade desequilibrada. Mediunidade é mediunidade. Quem é desequilibrado é o médium. É o médium desequilibrado. A consequência disso qual é? Que a mediunidade dele não é legal. Vai estar desequilibrada. Por quê? Em consequência do desequilíbrio do médium. E é assim que o médium vai sendo arrastado cada vez mais para o exercício de uma faculdade atormentada. Porque ele é mal educado, de vez que rejeita automaticamente, por incompatibilidade, os espíritos harmonizados, que poderiam ajudá-lo nas suas tarefas. E como ele se oferece sem defesas aos que estão desequilibrados. Chama-se a isto sintonia. Ele é desequilibrado, ele vai estabelecer sintonia com espíritos afins. Quer isto dizer que o médium, quer isto dizer que o médium, é uma pergunta, quer isto dizer que o médium não deva trabalhar com espíritos ajustados? Claro que não. O médium tem que trabalhar com os espíritos de todas as formas. Espíritos desequilibrados, espíritos equilibrados. O médium tem que trabalhar com os espíritos de todo tipo. De todo tipo. O Cristo não ensinou que são precisamente os doentes que necessitam de médico. Isso está lá em Lucas. A gente poderia anotar aí. Lucas, capítulo 5, versículos 29 a 32. Lucas, capítulo 5, versículos 29 a 32. E eu vou ler aqui no Evangelho. Diz aqui, ó. Levi deu para Jesus um grande banquete em sua casa, onde concorreu, quer dizer, grande número de publicanos, onde foram um grande número de publicanos e de outros que estavam à mesa com eles. Os fariseus e os seus escribas murmuravam, dizendo aos discípulos de Jesus: por que comeis e bebeis vós com os publicanos e com os pecadores? Jesus respondendo disse-lhes: os sãos não têm necessidade de médico, mas sim os enfermos. Não vim chamar os justos, mas os pecadores à penitência. Então, o médium deve dar comunicação de espíritos desequilibrados? Sim, sim. Tanto equilibrados como desequilibrados. Porque os sãos precisam de médico. Se nós não dermos comunicação aos desequilibrados, esses doentes nunca terão direito ao médico. Não é verdade? Porque Jesus podia ter dito: não, 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 você está certíssimo, companheiro. Eu só vou caminhar com os bons. Deixa esses doentes para lá. Assim deve agir o médium. Seguindo o exemplo de Jesus, que é um modelo, exemplo. Eu tenho que dar comunicação a todos os filhos que chegarem. Agora, eu é que preciso estar equilibrado e harmonizado para saber lidar com esses espíritos. Jesus não sabia lidar com eles? Algum desses espíritos fez farra com Jesus? Jesus, quando tinha que ser firme, com eles era firme. Afasta-te de mim, Satanás. Lembra? Era um espírito desse, que estava usando Pedro para tentar Jesus, né? Para tentar enganar Jesus. Olha que tolo. E Jesus não disse assim: meu querido filho, não é assim que faz. Jesus falou isso. Afasta-te de mim, Satanás. O espírito, ó, não está aqui. Porque sentiu o quê? Autoridade moral. E, ó, tomou o caminho dele. E Pedro depois levou
puxadinha de orelha dele. E por quê? Porque permite, que ele era médium, a comunicação desse espírito, com essa ousadia. Porque como médium, ele podia ter feito aqui, ó. Epa! Você não vai falar assim com o mestre, não. Encontrei na comunicação. Mas ele não fez isso. Ele deixou. E Jesus, entendeu? Depois chamou a atenção de Pedro. Então, como a gente vai prestar atenção nas coisas? Aí ele diz aqui, né? Cristo não ensinou que são precisamente os doentes que precisam de médico? De que precisa o médico é ser equilibrado, poder cuidar dos desequilibrados. É muito interessante aqui. Isso. De que precisa o médium é ser equilibrado, para poder cuidar dos desequilibrados, encarnados, desencarnados. Essa é a sua tarefa. Esses aspectos estariam melhor colocados no capítulo específico sobre o desenvolvimento da mediunidade, foram trazidos para cá, para aqui, quer dizer, esse capítulo, estudo dos sinais e sintomas, que é semiologia da comunicação mediúnica, né? Para aqui, pelas suas implicações no mecanismo da comunicação, na sua semiologia. E a semiologia da comunicação mediúnica é que ensina os estudos de sinais e sintomas. Isso quer dizer que se o médium recebe do espírito comunicante um impulso, um sinal de violência, olha que coisa importante que o Hermínio está dizendo aqui. Isso quer dizer que se o médium recebe do espírito comunicante um impulso ou um sinal de violência, ele não terá de ser violento para ser fiel ao comunicante. Ele pode perfeitamente transmitir o tom da indignação, da irritação, sem apelar para exagero e, ao mesmo tempo, sem descaracterizar, sem perfumar, sem pasteurizar a comunicação. Se, além de ser um médium bem treinado, for também uma pessoa equilibrada e sensata. Hermínio aqui deu uma aula, deu um. Ele diz, o alcance das observações contidas na instrução do amigo espiritual de Regina. Ela vai além, chamando atenção para a postura das pessoas que servem junto ao médico, ou seja, aquelas que compõem o trabalho mediúnico do grupo. Sua palavra é inequívoca. Idênticas condições são exigidas daqueles que com ele trabalham. Essa mensagem aqui não é só para o médium, não. É para o dirigente, o psicógrafo, se tiver algum no grupo, e para os outros médios, é para toda a equipe. Quer dizer que os demais participantes do trabalho mediúnico também podem influir nas comunicações? Uma pergunta. Exatamente isso. Podem. Os espíritos se utilizam nas suas manifestações de recursos magnéticos colhidos entre os encarnados, sejam ou não médios ostensinos. Quer dizer, qualquer um que está na mesa pode acabar influindo na comunicação. Não é só o médium que está dando a comunicação. Ele, o espírito, se sente encorajado a fazer pilhérias e brincadeirinhas, e ironias ferinas, por exemplo, quando alguém em grupo não é de poder de comunicação, ele está falando de outro. Acha graça no que ele diz, da mesma forma que se sente estimulado à agressividade, se percebe que alguém no grupo está achando que ele tem mesmo razão, que deve logo apelar para a violência. Então o médico está dando a comunicação ali. E ele está dizendo, eu matei, eu estou torturando ele porque ele matou a minha família. Aí vai que o outro médico do grupo, ou dirigente ou doutrinador, pense assim, e se fosse eu que tivesse passado isso, faria a mesma coisa. Pronto. Ele capta o que o outro pensou e vai usar isso. Ou então ele conta uma brincadeira e alguém, em silêncio, diz assim, que humor ele tem. Pronto. Assim você interfere na comunicação. Ele está dando comunicação pelo médio ar.
Mas se o médium CDE der uma gracinha, ou apoiar o que ele está dizendo, é tudo que ele queria. Ele ganhou um dia. Aí quer dizer aqui, não há dúvida, portanto, de que é difícil ser médium e que é muito difícil aos espíritos fazer transitar, através de certos médios, comunicações autênticas, fiéis e bem arranjadas. Porque o mais comum, como se observa da verdadeira queixa que fizeram a Kardec, é encontrar. Quem fez essa queixa foram os espíritos, hein? Mentes em desalinho, com tropeços de toda sorte, pelos caminhos por onde deve fluir a comunicação. Se eu não me engano, e eu acho que estou certo, isso está lá no livro dos médios, na questão 225. Isso está no livro dos médios, na questão 225. Entendeu? Eu acho que está lá, na 225, que é aquela comunicação que fala, né? Eu acho que essa vez, só vou pegar aqui rapidinho, só para confirmar, para não deixar a informação errada, quando o espírito, né? É a comunicação de Erasmo e Timóteo. De Erasmo e Timóteo. É aquela comunicação grande de Erasmo e Timóteo. É por ali que os espíritos falam isso, né? Eles dizem isso. É, eles falam para Kardec, né? Porque o mais comum, como se observa na verdadeira queixa, entre aspas, que era Kardec, é encontrar mentes em desalinho com tropeços de toda sorte, pelos caminhos por onde deve fluir a comunicação. Né? Então, isso aqui é muito importante, tá? É muito importante. Pode botar aí 225. É uma questão muito grande, mas ela trata sobre isso. É de Erasmo Timóteo. Aí ele continua aqui. Em resumo, a única linguagem dos espíritos é essa mesma. A única linguagem dos espíritos é o pensamento inarticulado, ou seja, não expresso em palavras ou símbolos. Se fosse possível transmitir esse pensamento in natura, tipo assim, né? Você pega o pensamento do espírito in natura e traz de mente a mente, entre desencarnados e encarnados, não estaríamos escrevendo este livro. E nem Kardec, provavelmente, teria escrito o livro dos médios. Mas não é assim que se processa a comunicação. Espírito, ser encarnado, de vez que ela precisa, essa comunicação ser convertida de pensamento puro em código previamente acertado de símbolos, como palavra escrita ou falada, só imagem. O médium não cria em si a mediunidade, apenas a desenvolve, submetendo-se a determinadas disciplinas e treinamentos para exercê-la adequadamente. Mas, positivamente, ele, o médium, isso aqui está bom me sublinhar, deve, precisa ajustar-se, tá? Precisa ajustar-se como pessoa humana, para que, em lugar de obstruir o fluxo da comunicação, ele o facilite. Para isso, deve convencer-se de que é apenas um canal, um veículo da comunicação, não o autor ou autor dela. Voltemos por um momento mais à definição proposta por Kardec. Isso aqui, quem quiser anotar aí, está no vocabulário espírita do Livro dos Médiuns, no capítulo 32. Médium, pessoa que pode servir de intermediária entre os espíritos e o homem. Essa definição está no capítulo 32 de O Livro dos Médiuns, no vocabulário espírita. E lá, ao final do Livro dos Médiuns, tem o vocabulário espírita. É o capítulo 32, tá? Médium, pessoa que pode servir de intermediária entre os espíritos e os homens, e não o autor e coautor da mensagem. Atenção, porém, aí ele diz aqui, atenção, porém, para o termo que rege a definição. De servir, pode servir. Poder, pode, mas só deve, se estiver devidamente preparada.
ele só deve servir de intermediário se ele estiver devidamente preparado, não apenas como médium, mas principalmente como ser humano. Gente, que ideia, né? Do contrário, é melhor buscar outra atividade da seara espírita. Vai trabalhar em outra coisa. Será melhor e menos comprometedor do que aviltar, quer dizer, violentar ou deformar um dos aspectos mais delicados e críticos de toda a fenomenologia, ou seja, da comunicação. Então, é melhor que você seja um bom evangelizador, um bom passista, um bom coordenador de curso, do que um médio despreparado que venha a deformar um dos mais delicados um dos mais delicados aspectos de toda a fenomenologia espírita, que é a comunicação. Se não está preparado para fazer o trabalho, abdica do trabalho, vai fazer outra coisa. Porque é bem melhor do que você do que você comprometer o trabalho. Gente, vocês perceberam quanto esse item 11, que é o item condição pessoal do médium, é importante? Quantos ensinamentos Kardec deu para a gente? Kardec não. Hermínio de Miranda deu para a gente aqui? Inúmeros. Seria bom que quem trabalha na mesa mediúnica, seja doutrinador, dirigente ou médium, psicofônico ou psicográfico, tem mesas que tem, lessem em casa com mais delicadeza, com mais atenção, esse item 11 desse capítulo, Semiologia da Comunicação Mediúnica, desse livro Diversidade dos Carismas. O capítulo é Semiologia da Comunicação Mediúnica, item 11, condição pessoal do médium, tá? Item 11, condição pessoal do médium, do capítulo Semiologia da Comunicação Mediúnica, que é o capítulo 16. Relê o item 11 do capítulo 16 do livro Diversidade dos Carismas. Porque o título é Condição Pessoal do Médium. E Hermínio de Miranda dá uma aula para a gente. Como o médium deve agir. Encerra de maneira brilhante. Se não está preparado para o trabalho, vai fazer outra coisa. Ninguém vai ficar triste com você. Mas o que você não pode é fazer um trabalho de péssima qualidade. E com isso atrapalhar, prejudicar a comunicação dos espíritos. Alguém tem alguma palavrinha para dizer aqui agora? Aí eu tenho, Rosa. Então, quando eu não estou dando comunicação, para não prestar atenção na comunicação do companheiro, eu entro em oração, porque aí eu não fico ligada na comunicação do companheiro. É aquela coisa, Márcia, você pode até prestar atenção, mas não interferir. Mas esse é o problema, porque a gente pode cair, né? Então, se você acha que Interferir. pode vir a interferir, você entra em pressa. Eu sempre estou em pressa. O ideal até seria que prestasse atenção para fazer um aprendizado, mas sem interferir. Sem Se interferir. Sem sabe, julgamento, sem pensamentos diferentes. se a pessoa sabe que ainda não está pronta, não consegue, tudo bem. Mas a ideia é você trabalhar em você essa questão para que você possa ouvir sem interferir, porque a gente vai aprendendo, né? Vai aprendendo. Mas se a pessoa sabe que aí você entra em prece, não atrapalha. Não atrapalha. Né? É um recurso que você está utilizando. Tudo bem. Mas procura trabalhar em você essa questão, porque eles trazem muitos ensinos para a gente, né? Mas Traz. Mas realmente, eu digo, é difícil para a gente, às vezes, né? Não querer dar um pitaco. É, nem que seja em pensamento, né, Rosa? Ainda é difícil para a gente essa libertação, É. libertação, essa educação, como disse aqui o Ô, Hermínio. Rose, Ali.
até mesmo durante a passividade, a gente às vezes quer, né, dar uma interferência, né? É meio intrometidozinho, né? Quer se meter na conversa entre o espírito e o esclarecedor. Isso. Porque aqui do nosso mundo do dia a dia, a gente é assim. Alguém vai conversar com a gente, É, a pessoa não falou, você já quer dar a tua opinião. A gente vai, ó, entendeu? Em vez de ouvir, porque como diz Joana de Ângeles, falar é muito bom, mas saber ouvir é divino. E nós não sabemos ainda ouvir. é, Vezes, o que o companheiro, ele não quer saber da tua opinião, ele só quer desabafar. Então, às vezes não importa falar alguma coisa para ele, só escuta. Só escuta. Às vezes ele não está com razão, você sabe que ele não está com razão. Não interfere, deixa ele botar para fora. É o que a Ivone, a Joana diz, né? Saber ouvir é divino. Quantos poucos são aqueles que sabem ouvir? Então, gente, olha, dia 12, próxima, dia 12 não, dia 3, quinta-feira, 3 de julho, a gente vai começar aqui. É o penúltimo capítulo é o penúltimo item do capítulo 16. Guias e controles, relacionamentos com os médios. É o penúltimo item do capítulo 16. Mas dê uma olhadinha a mais em casa essa semana, desse item 11. Releiam, reflitam sobre ele novamente. É muito importante, tá? É uma aula de Hermínio de Miranda. Uma aula. Ele é mestre nisso, né? É mestre, realmente é o mestre. E quão poucos médios estudaram esse livro? Ou estudam esse livro? Muito pouco, porque o livro é grosso. Então, esse é o problema capital, né? Então, estudem. Mas não é, isso é, gente. Olha aqui esse livro aqui, ó, História do Espiritismo. O pessoal já pega e faz assim, ó. Não é? Então, vamos mudar essa nossa ideia também. Vamos estudar, nós temos uma imensidade de livros para estudar, né? Eu fico doido aqui, às vezes. Meu Deus do céu, tem que estudar isso, estudar aquilo, estudar isso, estudar aquilo. É doido, é tanta coisa. Agora com esse livro Bastidores da Obsessão, meu Deus. Mas vamos lá, vamos chegar lá. Então, gente, vamos agradecer a Deus, agradecer a Jesus, essa aula, né, que Hermínio trouxe para a gente, desse item 11 do capítulo 16, foi um banho de informações. Hermínio, primeiro lugar nas paradas de sucesso. Então, vamos agradecer a Deus, porque foi maravilhoso. Quanta coisa nós aprendemos. E que a gente continue trabalhando, estudando para crescer, para aprimorar essas qualidades, né? Principalmente aqueles que trabalham no intercâmbio mediúnico. Que Deus nos abençoe. Denise, vou passar para você o anfitrião, tá?